competencia para hacer las cosas de la mejor manera, sabiendo que Fluminense es el actual campeón. Así que qué más responsabilidad que poder defender ese título y contra un gran rival, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos con qué para seguir avanzando, que esa es la idea del grupo y bueno, esperemos hacerlo bien. O Fluminense que tem a volta do Thiago Silva em comparação ao time que perdeu para o Vasco no fim de semana, mas é um Fluminense com muitos problemas clínicos, né? Já não tinha o Cano, já estava sem o Marcelo, já estava sem o Kevin Serna, sem o Marquinhos, agora sem o Diogo Barbosa, que vinha sendo titular, e a gente deve ter o Esquerdinha, o jovem Esquerdinha de 18 anos, como titular do Fluminense para esse confronto. Abel, o Fluminense há 14 jogos invicto na Libertadores, é a maior sequência atual de invencibilidade na Libertadores, são 14 jogos sem perder, e um Grêmio que fará aqui em Curitiba a sua última partida como nômade, né? O Grêmio faz mais um jogo fora de Porto Alegre, no Jacone, em Caxias do Sul, contra o Bahia no final de semana, e depois no próximo jogo como mandante volta para a sua arena. Mas aqui no Couto Pereira, este é o último jogo do Grêmio como mandante, hoje contra o Fluminense, valendo demais pelas oitavas da Conmebol Libertadores. Aqui você trouxe essa informação, além de informações das equipes, do gramado. Muito bom a gente ter essa informação de que o gramado está bom, porque isso infelizmente não tem sido tão frequente no futebol brasileiro. Bons gramados para que os atletas, para que os times possam mostrar o seu futebol. Eu queria te perguntar, Zupac, sobre o que você encontrou aí em termos de torcedores. Não sei se deu tempo, se você chegou ontem à tarde ou à noite, enfim. Se você já percebeu aí uma invasão gaúcha, muitos torcedores do Grêmio, torcedores do Fluminense também. Como que está o clima na cidade desde que você chegou para essa partida? A invasão que se espera, ela vai acontecer hoje durante o dia, porque o maior fluxo é a galera que vem de Porto Alegre para o jogo de hoje, né? Embora a gente tenha aqui em Curitiba muitos gremistas também. Acho que todos os jogos, né? Esse será o sexto jogo do Grêmio. O restante do estádio todo voltado para tricolores gaúchos. Até ontem eram um pouco mais de 13 mil ingressos vendidos. Se espera que a gente chegue perto da casa dos 30 mil, a carga total é de 34 mil, 2.500 ingressos para torcedores do Fluminense. Mas a galera que vem de Porto Alegre vai chegar durante o Disney Plus. O Fluminense de tanta gente, de Dario Ponta, de Roberto Rivelino e também de Paulo César Caju, que agora porque a gente do coração. E também de Renato, que fez um gol de barriga antológico, bem lembrado pela Natália. Mano Menezes no comando com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, a posição que já foi de Pinheiro na Copa de 54. Thiago Santos e Esquerdinha, quem? Foi longe, hein? Mas foi jogador de seleção brasileira, histórico do Fluminense. Castilho, Pinheiro e Pinheiro. Exatamente. André, Alexander e Ganso, Arias, Cauã Elias, tá metendo gol de jeito. E Queno, professor Celso Zelt para o Roma Fluminense, para o confronto de logo mais lá na fria, na gelada. O Zupac falou de dois times mexidos, né? Eu acho que os dois mexidos para melhor, dada a amostragem dos últimos tempos aí. O Cauã Elias garantido na frente, o Thiago Silva garantido atrás. Fica essa questão do Esquerdinha, muito jovem ali, entrando menino, né, Renato? Entrando numa fria, literalmente. Já ele entrou no jogo contra o Vasco. No Fluminense nos últimos tempos tem sido bom, viu? Menino. Fica essa expectativa. Elias, é porque ele tem ali o desenho com o Alexander como volante. Mas o Alexander já jogou de lateral esquerdo e jogou bem. Ano passado, algumas vezes. Poderia encaixar, de repente, um Lima como volante, alguma coisa. Se o Esquerdinha não for bem, né? Passar o Alexander solução para durante o jogo. Mas é um Fluminense que chega bem melhor do que se imaginava para esse confronto. O Grêmio também. O Grêmio achou o que faltava, né? O Mamaraúma, o homem gol. Tinha que ter um cara ali. Do jeito que estava ali era o Pavão. Quebrando ali o galho, né? Por isso também aquela soteira. Tava sem, né? Tava sem o homem de área. Tava jogando com o Pavão de um lado, o Soteldo do outro e o Cristal por trás. Antes, por muito tempo, foi o JP Galvão. Nossa. Aí a galera caiu de pau, né? Aí a galera não queria mais caso de ouro. Uma fria também para os garotos que entraram lá, a verdade seja dita, né? O Renato agora está mais tranquilo
Inclusive pode até mexer nos tais 3 zagueiros também em função disso. Ele estava naquele time vice-campeão, tá? Que perdeu para o Tava lá, depois que ele foi para a Europa. Olha aí, vai ter mais uma chance do Thiago Silva na Libertadores, isso mesmo. Em 2008 estava lá pelo Fluminense. A referência do time. 12 jogos, 12 como titular. Em a média de minutos por jogo, você jogava as partidas inteiras, né? Com essa média, 89,6. E 2 gols, foi vice-campeão. Infelizmente o Fluminense perdeu aquela nos pênaltis para a LDU. Levou uma pancada lá, devolveu aqui, né, e nos pênaltis acabou perdendo aquela decisão, que o Renato, inclusive, era o técnico, né, Zupac? Como que você viu? Você já falou um pouco, mas pode falar um pouco mais desse Fluminense para logo mais. Com o Thiago Silva. A volta do Thiago é muito importante, fundamental, e assim, a gente olha e vê o Thiago sobrando. Não sei se com o tempo, se o Thiago vai continuar sobrando como sempre sobrou aqui no futebol brasileiro, ou se ele vai entrar no nível que se joga aqui, mas a volta do Thiago Silva escancara como ele é acima dos demais, né? Como esse primeiro recorte dele é um jogador que desarma com uma facilidade, né? Tem um tempo de bola muito bom, e não só no visual do jogo, né? Na plasticidade do jogo dele, mas a gente olha para os números. Desde que o Thiago entrou na equipe, junto com o desenvolvimento do time nas mãos do Mano, o Fluminense parou de sofrer gols. Aí o Thiago ficou fora no jogo contra o Juventude em Caxias, o jogo 1 da Copa do Brasil. O Fluminense leva 3 gols. O Thiago volta para o Fluminense e o time para de sofrer gols. O Thiago não jogou contra o Vasco da Gama, o time sofreu 2 gols. O Thiago volta para o jogo de hoje e traz consigo toda essa esperança. E o Mano vem formando a zaga dos Thiagos, né? O Silva com o Thiago Santos, que é volante de origem, mas também pelo fato de o Thiago Santos, e o Mano o conhece dos tempos de Palmeiras, sempre ter sido um volante caçador, um cara que tem muita velocidade para perseguir atacantes mais rápidos. Então, para compensar a questão da idade do Thiago Silva, que se posiciona de maneira brilhante, ter um zagueiro perseguidor ao lado dele para formar essa dupla que combina a característica. E sobre a lateral esquerda, o Mano vem gostando bastante dos jogos do esquerdinha. Ele deu uma assistência para o Cauã Elias, acho que no segundo ou no terceiro jogo do Mano Menezes, uma assistência para o Cauã Elias contra o Criciúma. Ali o Mano passou a olhar ainda com mais carinho para o jogador. Ele entrou nas 2 últimas partidas, então embora, como o Eugênio falou muito bem, o Alexander possa fazer a lateral esquerda, até pela maneira que o Mano vinha usando o Diogo Barbosa, passando bastante, correndo bastante, e até por isso ele escolheu o Diogo e não o Marcelo como lateral nos seus jogos, o esquerdinha talvez seja de fato a opção mais adequada no olhar do Mano Menezes, essa é a tendência. E o Alexander ganhando a vaga do Martinelli. Essa era uma dúvida. Alexander ou Martinelli, quem iria como titular ao lado do André? Tendência é Alexander como volante, como esquerdinha como lateral, e o próprio Alexander, pela sua característica, cobrindo o esquerdinha quando precisar. O Fluminense que deve apostar bastante na velocidade para o jogo de hoje, Abel. Você destacou o Thiago Santos aí ao lado do Thiago Silva, lembrando que o Mano o conhecia da época do Palmeiras, e o Renato também conhece bem o Thiago Santos, né?